Eu não sou o que falo nem o que penso. Eu sei o que eu sou diante de Deus e acabou. Aprenda. Você não é o que as pessoas que estão mal espiritualmente falam ou pensam a seu respeito. As pessoas que estão mal espiritualmente, elas olham para você com os olhos delas, os olhos maus. Então te julgam. E se você for pessoa fraca, se você for pessoa emotiva, você fica chateado. Poxa, o sacerdote falou comigo que eu estou embriagada. Você bate boca, você fica triste, você fica arrasado. Aprenda, você não é o que as pessoas que estão mal falam. Você não é o que elas pensam. Elas podem jogar o veneno que for, é só você não deixar entrar em você. As pessoas que estão mal, elas sempre estão julgando. As pessoas que estão mal, sempre estão falando besteira a seu respeito. Você põe para dentro se você quiser. Eu não coloco para dentro de mim. Pode julgar o que for, pode falar o que for. Problema.